chegamos num aspecto bem interessante, né? E já um pouco mais operacional. Nós vamos discutir o diagnóstico e tratamento da infecção latente da tuberculose. Quando você pensa tuberculose, você tem que posicionar a doença em dois blocos. Então, eu tenho a infecção latente, tá? E eu tenho a doença. E aqui tem uma síntese do que quais são os recursos que você pode utilizar para fazer diagnóstico da infecção latente e quais são os outros recursos que você pode utilizar para fazer o diagnóstico da doença. Então, na infecção latente, né, este módulo, essa aula, e um módulo diretamente relacionado a essa aula, vai tratar da infecção latente da tuberculose. Para o diagnóstico da infecção latente, nós temos a epidemiologia e o teste ou prova tuberculínica. Para o diagnóstico da doença, nós temos a epidemiologia, o quadro clínico, a bacteriologia, que pode ser a pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente, a cultura, a biologia molecular, tá? Então, esse rol de recursos está dentro das possibilidades de pesquisa bacteriológica, considerando sempre que a identificação do agente etiológico ela é fundamental e qualifica bastante o seu diagnóstico. E a radiologia, que aí nós podemos contar com raio-x, com a tomografia, que pode também assessorar para que você veja, faça não só a hipótese diagnóstica com recurso radiológico, mas que você também acompanhe tratamento. A evolução da lesão, a característica da lesão, a disseminação da tuberculose. Então, é um recurso bastante interessante. O PPD, ou prova tuberculínica, que nós vamos discutir um pouquinho, que passa, né? Agora, dentro das novas metas do Programa Nacional de Tuberculose, a se apresentar como um recurso bastante interessante, que a gente deve pensar e considerar dentro da nossa prática. E broncoscopia. Né? Na broncoscopia, eu posso colher material e, nesse material, eu posso aplicar todos os testes da bacteriologia para poder também firmar um diagnóstico. Quando nós nos deparamos com essa questão, com essas duas situações, e agora nós vamos falar do tratamento, diagnóstico e tratamento da infecção latente da tuberculose, nós temos alguns desafios, né? E os desafios são procura e busca de contatos. Hoje nós temos uma taxa de exames de contato baixíssima. Espera-se, né, que conseguíssemos examinar de 80% a 85% dos contatos. No entanto, essas taxas são muito baixas e nós temos regiões aqui na região metropolitana que isso é menor que 30%. Então, isso é um diagnóstico bastante complicado e que é um potencial colaborador para a disseminação da doença. Fazer o diagnóstico da TB latente, né, da ILTB, descartar a tuberculose ativa para que a gente não faça tratamentos incorretos, né, e garantir a adesão. Por quê? Porque a ILTB, a infecção latente da tuberculose, ela também é um tratamento longo, vai durar de 6 a 9 meses, a depender do risco e da vulnerabilidade da pessoa infectada. Aqui nós temos uma definição do que é a infecção latente da tuberculose. Então, é uma pessoa infectada pelo micobactério tuberculose, mas ela não tem doença ativa. Então, ela é portadora do bacilo, ela pode permanecer saudável por muitos anos e ela não vai transmitir o bacilo. E ela vai manter uma imunidade parcial à doença. Essa imagem aqui, ela é bem interessante e ela permite que a gente veja um pouco esse processo. Então, nós temos aqui no centro, né, os bacilos viáveis e aqui, ó, ele está preso, fechado por uma corrente de macrófagos. Só que esses bacilos estão
vivos, viáveis. Como você não tem aqui uma porta aberta, se a imunidade desta pessoa cai, essa corrente de macrófago ela pode se abrir e esses bacilos que estão circunscritos, né, a essa cadeia de macrófago vão ganhar tecido pulmonar. E aí essa pessoa deixa de ter uma infecção latente e ela passa para a TB ativa. O tratamento da infecção latente, ele visa principalmente eliminar, esterilizar esse granuloma para que essa pessoa não desenvolva a TB, já que ela tem um risco, teoricamente, prolongado ou uma vulnerabilidade muito grande. Então, o tratamento da infecção latente, ele vai eliminar este granuloma aqui. Então, esta é uma definição clássica da infecção latente da tuberculose. Podemos observar que na prática, a epidemiologia, ela não é utilizada como deveria. Ela tem um potencial de direcionamento do diagnóstico, da hipótese diagnóstica muito interessante, mas que não é utilizado muitas vezes. Quando nós pensamos em como romper essa cadeia, a primeira coisa que nós devemos pensar é que contatos com TB pulmonar e laríngea devem ser examinados, devem passar. Você faz uma análise epidemiológica e agora, a partir do novo protocolo, tá? Isso é importante que se destaque. A partir do novo protocolo, todos os contatos de tuberculose devem fazer PPD, prova tuberculínica. Há alguns anos atrás, nós indicávamos isso só para criança que era contato. A partir de agora, não. Todos os seus contatos de tuberculose pulmonar e laríngea devem fazer PPD, ou prova tuberculínica. A incompetência do sistema imunitário, né, imunológico, ela indica um potencial risco para desenvolver infecção latente e essa infecção latente, ela pode, né, evoluir para doença ativa. Então, é muito comum recebermos na unidade pessoas com solicitação de prova tuberculínica porque vão iniciar um tratamento com TNF, porque estão sob uma carga de corticoide-terapia pesada para uma doença autoimune, uma doença reumática. Então, isso está totalmente correto. E nesses casos, né? Caso a prova tuberculínica seja reatora, maior ou igual a 5, essa pessoa passa a ter indicação da quimioprofilaxia. Idade menor do que 2 anos ou maior do que 60 anos, diabetes e desnutrição, são situações, né, condições que podem favorecer, em caso de ter uma infecção latente da tuberculose, vir a evoluir para uma TB ativa. E nesse caso também você tem indicação, né, você deve indicar a quimioprofilaxia para essas pessoas. Quando nós, né, falamos da infecção latente da tuberculose, que nós vamos pensar nos recursos diagnósticos que nós temos a epidemiologia já comentada, e nós temos a prova tuberculínica e o IGRA. A prova tuberculínica, muito popularmente conhecida como PPD, nós vamos fazer um teste para avaliar se a pessoa está sensível, se ela está infectada e não doente, né? Nesse caso da infecção latente da TB. Nós vamos fazer um teste de sensibilidade, que tem local padronizado, terço médio do antebraço esquerdo. Essa padronização é para que a pessoa que vá fazer a leitura, que não obrigatoriamente seja a pessoa que administrou, ela já vá para o lugar correto para ver se aquele teste foi um teste reator. Então, a leitura do PPD, ela envolve algumas considerações. Por exemplo, eu vou inocular aqui uma proteína purificada do bacilo. Eu não vou inocular aqui bacilo como eu faço na BCG. A BCG é o bacilo vivo, enfraquecido, só que não é isso que nós vamos fazer aqui.
Aqui nós vamos inocular uma quantidade mínima, 0,1 ml, nessa região padronizada, e nós vamos observar num período de 48 a 96 horas, idealmente 72 horas, se essa pessoa está sensível, está infectada pelo bacilo. A reação que acontece aqui, nesse momento, é uma reação que envolve citocina em duração. Essas citocinas vão fazer uma reação, teoricamente, inflamatória para contenção disso, que vai gerar uma induração e também vai ter uma ação de linfócitos T. Quando nós consideramos, né, que o resultado reator depende de uma ação de linfócito T, um indivíduo imunocomprometido pode ter um PPD falso negativo. Por quê? Porque a imunidade dele está tão baixa que ele não tem essa célula T com capacidade de migrar e fazer essa reação local aqui. Então, você deve considerar isso. O seu paciente tem competência imunitária para fazer a reação que você espera no PPD? Então, considere isso. Você vai considerar um PPD reator? Isso também é uma mudança. Alguns anos atrás, nós avaliávamos o resultado do PPD em não reator, reator fraco e reator forte. Isso não existe mais. Hoje, toda prova tuberculínica tem um único referencial. Prova tuberculínica maior ou igual a 5 milímetros considera-se positivo para ILTB. Isso também é novo, inclusive crianças, independentemente da idade de vacinação com BCG. Então, são orientações novas que precisam ser divulgadas nos territórios, nas equipes, para que a gente não use classificações incorretas em relação a essa prova. Se você tiver uma prova tuberculínica menor que 5 milímetros, o seu teste é negativo para ILTB, para infecção latente da tuberculose. Aqui, como eu havia dito ali na imagem, né, para reforçar, a prova tuberculínica, ela pode te dar um resultado falso negativo se você tiver extremos de idade, baixa idade, se você tiver um caso de desnutrição considerável, se você tiver uma imunodeficiência, que pode ser provocada por uma doença, um transplante, uma quimioterapia, um HIV/AIDS, né? E se ele tiver uma forma de TB hematogênica, né? Uma forma de TB disseminada, com uma forma miliar e algumas outras formas. E você pode ter um falso positivo se você tiver uma micobactéria não tuberculose. No capítulo que fala do diagnóstico, nós comentamos um pouco essa situação. Nós temos dezenas de micobactérias que podem crescer no pulmão e que pode mascarar o seu diagnóstico. Então, isso é um fator importante, principalmente quando você institui o tratamento e que aquele paciente não está respondendo. Então, você pode estar tratando uma micobactéria tuberculose e você, uma micobactéria TB, e você pode estar com uma micobactéria não tuberculose. Então, fique atento a esses aspectos. Aqui um quadrinho para a gente fazermos uma síntese, né, do que nós discutimos até aqui, que faz uma comparação. O que é TB ativa, o que é TB latente? A TB ativa tem sintomas, a TB latente não. A TB ativa, a tuberculose ativa, ela transmite, se for a forma pulmonar e laríngea, a latente não. O raio-x vai vir alterado na TB ativa na maioria das vezes, e na TB latente não. A prova tuberculínica pode vir positiva nas duas. E aí nós vamos discutir isso na nossa aula de diagnóstico, né? E lá no capítulo de diagnóstico você vai ter uma explicação bem interessante em relação a isso. Prova tuberculínica como novo recurso, tanto para ILTB quanto para diagnóstico da tuberculose. Chamando a atenção, né, mais uma vez, para um aspecto super importante, você nunca deve iniciar um tratamento de infecção latente da TB
sem antes afastar a TB ativa. Imagine que você vai fazer o tratamento da infecção latente com uma droga e o tratamento da doença você vai fazer com 4 drogas. Então, se você iniciar esse tratamento sem que você descarte efetivamente a TB ativa, você vai causar um grande dano para essa pessoa, tá bom? E aqui tem uma chamada importante. Apenas 10% das pessoas que iniciam o tratamento para ILTB completam. Então, mais um desafio. Fazer o diagnóstico é um desafio, garantir o tratamento da infecção, outro desafio. Pense em estratégias, converse com a sua equipe, entenda a importância da atenção básica no tratamento e controle dessa doença. Casos que você deve indicar o tratamento da infecção latente. Contato de tuberculose. Então, deu uma prova tuberculínica reatora maior que 5, vai iniciar. Pessoas vivendo com HIV, vai iniciar. Imunodeprimido, vai iniciar. E aquelas pessoas que tiveram uma conversão tuberculínica, que é o caso de trabalhadores da saúde. Então, um trabalhador entrou, né, num serviço de saúde, fez a prova tuberculínica, ela deu 0, e depois de 1 ano de trabalho, você faz a prova tuberculínica e ela dá reatora. Então, significa que essa pessoa entrou em contato com o bacilo num período próximo e ele tem um risco de 2 anos para desenvolver a doença. Então, você deve cuidar da sua equipe de trabalho nesse sentido. Aqui nós temos um algoritmo interessante, né? Um algoritmo do novo protocolo do Ministério, que trata da prova tuberculínica. Então, esse é um resumo interessante para você. Quem sabe você, trabalhando com esses algoritmos, você tem à mãos sempre uma orientação muito rápida. Então, ele vai tratar de adultos e adolescentes com idade maior ou igual a 10 anos. Vem para consulta e tem sintoma, né? A tosse ou é um contato, um comunicante. Se ele não tem tosse, ele é um comunicante, se ele é um daqueles casos que eu apresentei no slide anterior, faz a prova tuberculínica. Se ela der maior ou igual a 5 milímetros, você vai pedir um raio-x de tórax. Se ele tiver uma alteração, você vai continuar investigando, certo? Se ele deu maior, né, igual a 5 milímetros, tá? Ele é assintomático, não teve alteração de raio-x e ele não tem sintomas. Fique atento a esses critérios. Então, fez raio-x sem alteração, você vai instituir o tratamento da TB latente, ok? Muito bem, se ele fez a prova tuberculínica, é um contato de tuberculose, casos que demandam uma investigação e um controle, menor que 5 milímetros, você vai repetir a prova tuberculínica em 8 semanas. Se ele não tiver conversão da prova tuberculínica, você dá alta e orienta. Ele não está infectado. Se ele é sintomático, você vai investigar TB. Investiga TB, exclui a TB e você continua a investigação com a prova tuberculínica. TB, tratar TB. Então, nós temos que tomar cuidado em relação a prosseguir a investigação desses casos. Aqui nós temos um algoritmo, né? Crianças menor que 10 anos. Chegou na consulta, assintomático, raio-x e prova tuberculínica. Raio-x sem alteração, prova tuberculínica maior que 5 milímetros, tratar infecção latente da tuberculose. Prova tuberculínica menor que 5 milímetros, você vai repetir em 8 semanas. Conversão, você vai tratar ILTB e se ela não tiver conversão, você vai orientar e dar alta. Aqui, se fez o raio-x com alteração, você prossegue a investigação. Controle a sua ansiedade para instituir o tratamento, né? A segurança do paciente vai ser garantida à medida que você tiver um diagnóstico preciso. Não introduza impulsivamente. Sintomático, investigar TB, excluída a TB, prossiga, né, a investigação. Se você fechou o diagnóstico de TB, comece o tratamento da doença.
Avaliação da infecção latente em profissionais da saúde. Aqui tem uma discussão interessante, porque envolve aquelas pessoas que estão muito perto da gente no dia a dia de trabalho. Então, o profissional da saúde, né, vai fazer o admissional e o ideal é que ele realize a prova tuberculínica no admissional. Veja que aqui o parâmetro difere um pouquinho. Se ele tiver uma prova tuberculínica menor que 10 milímetros, você vai repetir a prova tuberculínica de 1 a 3 semanas. Se foi caracterizado o efeito Buster, ou seja, essa prova tuberculínica aumentou significativamente, você vai orientar e repetir. Parece um contrassenso aqui, né? Mas nós consideramos que o profissional da saúde, por ele ter um contato muito próximo e frequente, ele é infectado, né? E como nós não temos um ponto de corte para saber quando foi essa infecção, e não tem sintomas, né? Porque os sintomas, a clínica é sempre muito importante, nós vamos discutir isso no capítulo de diagnóstico. Não tem sintomas, você não vai tratar. Então, se persistir prova tuberculínica menor que 10, repetir em 12 meses e analisar o espaço onde esse profissional trabalha. Se a prova tuberculínica der maior ou igual a 10, descartar a doença e orientar a repetir. Também tem detalhes aqui que você pode achar lá, né, na nossa parte teórica, né? E não esqueçam, nós podemos também depois conversar por uma assessoria no fórum, né, nos vários espaços que nós temos disponibilizados, ok? É complexo, né? Vocês viram como tuberculose é uma coisa complexa e nós já só estamos começando. Você pode se deparar também com um caso de um recém-nascido que a mãe é TB positiva, ela tem uma forma de tuberculose pulmonar ou laríngea. Então, nestes casos, nós também temos mudança de protocolo. Então, recém-nascido, coabitante de caso índice com baciloscopia positiva, e aqui a mãe, né, e outras pessoas, o pai, assim que essa criança nascer, você vai iniciar o tratamento da infecção latente de tuberculose. 3 meses depois de tratamento, você vai fazer a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica for maior que 5 milímetros, você vai manter o tratamento por mais 1 mês, se você estiver usando rifampicina, e por mais 3 meses, se você estiver usando a isoniazida. Se a prova tuberculínica desse bebê deu menor que 5 milímetros, você vai suspender o tratamento e você vai vacinar com BCG, ok? Então, uma informação nova. E aqui nós temos o quê? O esquema de tratamento para ILTB. Então, você vai tratar com isoniazida, 5 a 10 miligramas por quilo de peso, até a dose máxima de 300 miligramas por dia. O tempo de tratamento vai variar de 6 em 6 meses. Então, o critério aqui, olha, tem uma observação importante, né? Você tem que considerar a disponibilidade das situações, né, do seu município em relação ao medicamento, né? Você tem a isoniazida disponível, você tem a rifampicina disponível. E aqui a rifampicina, a indicação, 10 miligramas por quilo de peso, até a dose máxima de 600 miligramas. O tempo de tratamento, 4 meses. Aqui nós temos uma nota técnica, que eu achei bem interessante colocar, que é uma nota técnica do Ministério. O tratamento da ILTB deve continuar sendo realizado com a isoniazida, conforme relações vigentes, enquanto a indústria regulariza a produção de rifampicina. Então, nós temos rifampicina para em vários esquemas terapêuticos, né? No entanto, o Ministério da Saúde pede para que a gente continue a indicação do tratamento da ILTB com ISO. Uma questão importante, né, isso aqui trazido pelo Ministério da Saúde, enfatizado pelo Ministério da Saúde, é que o tratamento da ILTB não induz resistência. O risco de resistência existe quando você não afasta um caso de TB ativa. Para você instituir a quimioprofilaxia, você deve considerar o risco de adoecimento e o risco de toxicidade. Isso em qualquer esquema terapêutico que a gente vai adotar, né, no nosso trabalho. Nós concluímos essa aula
E mais uma vez agradecemos, né, por você estar conosco. Partimos do pressuposto que tudo isso qualifica a sua prática e que tudo isso vai repercutir em qualidade da atenção ao que mais importa, que são as pessoas. Obrigada, até a próxima.